Lucas, quem deve se preocupar com a sarcopenia? Boa pergunta. Vou te chamar de Doutor Cru também, porque você tá com tanta condecoração comigo. Não, 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 não. Não, não Tocando. é que, Lucas, é o seguinte, nós somos amigos, né? E eu digo isso aqui porque isso é um bate-papo, ainda que informal, ele é profissional, né? Claro, Então, claro. como vai ficar documentado, eu ponho aqui Doutor Lucas, não precisa, me pode chamar de André ou de Cru, como você quiser. Doutor Mas Cru. aí, Então, a Doutor preocupação das. Lucas, vamos lá, Doutor Lucas, quem deve se preocupar com a sarcopenia? Interessante a pergunta, porque se a gente levar pela definição, a gente vai pensar que é o paciente idoso depois dos 60 a 65 anos. Mas o que os estudos mostram é que o que você faz lá atrás, com seus 30, 40 anos, parece clichê, mas é a mais pura verdade. Porque é como se fosse uma poupança, né? A massa óssea e a massa muscular é uma poupança. Você tem que ir colocando ficha ali, porque uma hora ela vai cobrar. Então, o que os trabalhos mostram é que quando a pessoa treina, faz uma atividade física, a gente precisa quebrar aquele paradigma de que a academia ou usar um certo peso, isso é coisa de marombeiro, porque existe ainda um certo preconceito, mas o treino resistido ou treino de carga não necessariamente precisa ser numa academia, precisa ser um com supino, você pode fazer isso você e o chão e o seu próprio peso do corpo. Então, as pessoas que trabalham dessa forma antes, os trabalhos mostram que quando elas atingem uma idade do idoso, o declínio da massa magra ele continua acontecendo. Só que como essa pessoa está em outro nível, esse declínio muitas vezes ele é paralelo ao declínio daquele que não treinou. Então os dois decaem com uma certa velocidade, eventualmente com a mesma velocidade, só que aquele que treinou ao longo da vida, ele vai demorar para chegar num nível a partir do qual a situação fica crítica. Então, o declínio com a idade não necessariamente diminui, né, a queda da massa magra, não necessariamente diminui, mas como ele tem uma reserva muscular maior, uma reserva óssea maior, ele vai atingir um momento crítico na vida dele em outra idade, ao redor dos, sei lá, 80 anos. Tem alguns estudos que comparam 80 versus 55. Então, é a pessoa que teria aquele não treinado de 50 a 55 seria igual aquele cara treinado com 80, né? Olha Então, só. é isso que é interessante, né? O que a gente acaba falando no consultório para os pacientes, né, doutor Cruel, que é o paciente jovem, eventualmente sedentário, que tem resistência para fazer uma atividade física porque não gosta, mas a questão não é gostar ou não, é questão de saúde, né? A menos que a pessoa não queira viver bem, não queira pegar o netinho no colo, não queira acompanhar a evolução da medicina quando tiver lá com seus 80 anos, aí é outra história. Mas a massa muscular ela é fundamental. E falando das doenças associadas que você chegou a tocar aí, tem diversos trabalhos recentes saindo, comparando, por exemplo, pacientes com sarcopenia têm mais risco de mortalidade geral por todas as causas. Tem mais risco de desenvolver Alzheimer. E isso é uma coisa muito interessante, porque entra no critério da relação músculo com o cérebro, né? Por exemplo, quando a gente se exercita, a musculatura ela libera diversos fatores, que a gente chama de miocinas, que são substâncias muito importantes para diversos órgãos do corpo. Vou citar só dois aqui para não estender muito. O músculo ele libera um fator importante, chama BDNF, que antigamente a gente achava que era só produzido no cérebro. Esse BDNF ele protege o cérebro contra o Alzheimer, por exemplo. Melhora a memória, melhora a cognição. Tem diversos trabalhos mostrando que os simples caminhadas diárias podem aumentar a vascularização do hipocampo, que é a região do cérebro responsável por memória e aprendizado. Pode aumentar a área do hipocampo também em treinos resistidos. Inclusive, tem, acho que um trabalho da Harvard do ano passado mostrando que simples HIITs, que são aqueles treinos de alta intensidade de 10, 12 minutos, por 2, 3 vezes por semana, já é o suficiente para você mudar essa vascularização no cérebro, né? Você não precisa gastar tanto tempo assim. Um treino bem feito aí de 15 minutos, provavelmente seria algo muito benéfico para o cérebro. Então, assim, saúde cerebral, saúde do sistema endócrino, essas miocinas, elas diminuem a resistência insulínica. É como se elas fossem lá no pâncreas, que é o órgão que secreta insulina, e falasse assim para ele, olha, segura sua onda aí, não precisa secretar tanta insulina, gastar todo o seu combustível, porque a gente está sob controle. Então, ela protege o pâncreas de um desgaste da insulina, que no final das contas acaba sendo diabetes, né? Quando o pâncreas fica exaurido, você começa a ter o diabetes. Então, essas miocinas protegem o pâncreas também, então protege a saúde renal. Tem um trabalho recente que mostrou o risco de mortalidade em doença renal naqueles que tinham sarcopenia versus aqueles que não tinham. Os pacientes que tinham sarcopenia tinham 30% mais riscos de morte do que os que não tinham sarcopenia com a doença renal. Mesma coisa para a aterosclerose, né? As pessoas com aterosclerose que têm sarcopenia,
tem muito mais risco de mortalidade. Então, a sarcopenia, ela é uma interface com outras doenças. Então, é que você trabalha a massa muscular, você protege, especialmente nas pessoas que têm uma predisposição genética, eventualmente, para ter essas doenças, né? Para ter que ter um componente, eventualmente, genético, inevitável, mas você consegue mitigar a apresentação da doença, a celeridade como ela se apresenta e às vezes não tão precoce na vida da pessoa, né? Olha, muito bacana o que o Dr. Lucas acabou de colocar, que tem várias doenças que estão relacionadas, ou seja, que a sarcopenia está associada, é uma marca, pode estar junto, pode predispor ou ser predisposto por essa doença. Falou em Alzheimer, muito interessante, todo mundo preocupado com Alzheimer, direto. Sim. Muito importante. Falou de insuficiência renal, que às vezes está associado. Falou de aterosclerose. Você sabe o que é? Aquelas placas em artérias que vão dar infarto, né? Doença coronariana, né? Coronárias são os vasos que envolvem o coração, né? Como se fosse, né, uma coroa, né? E cerebral também. Então, tudo isso está relacionado com a sarcopenia. Então, e obviamente, o próprio osso, né, que nós nem chegamos a falar de tão claro que é, porque o irmãozinho do músculo vai ser o osso. Se o músculo não está bem, gente, como é que vai estar o osso? Vai estar mal também. Então, fiquem sabendo que isso vai ser um grande campo de debate, não só nosso dessa live, como daqui para frente você vai saber do seu ortopedista como é que está a sua saúde muscular geral. E isso é uma coisa importante. E eu queria também chamar a atenção disso, né, que o Dr. Lucas falou, que é, pessoal, não é só coisa estética, que também sim é bonito. Não é, eu não estou fazendo juízo estético das pessoas. Claro que melhora, mas as pessoas têm que se desvencilhar desse estereótipo. Dizer, vou lá, marambeiro. Não, não. É para você manter a sua saúde. A Glória disse, esse recado vem direto para mim. É para ti, Glória. E para todo mundo que está nos assistindo. Né? A gente sabe que o maior público da internet, em especial das redes sociais, é de mulheres. Então, e as mulheres, elas são mais dedicadas à sua saúde. Portanto, para todos que vêm aqui, é importante entender que você tem que cuidar do patrimônio ósseo, que a gente sempre dizia para tomar leite, tome leite, cálcio, parará. O leite, às vezes, pode ser até irritativo para algumas articulações, a gente também faz o meia-culpa sobre isso, né? Então, a gente tem que individualizar a medicina também, né? E, na mesma medida que é um patrimônio, né, o osso, é um patrimônio, o músculo. Vocês têm que trabalhar a parte muscular rotineiramente. Eu no Instagram passo semanas aí fazendo perguntas sobre exercício. Fez, não fez? Como é que vai ser? Vai fazer essa semana? Não vai? E a gente vê pelas respostas de hoje que 50% está fazendo. É uma amostra super viesada, né? De quem responde lá a pergunta. O que eu quero dizer é que as pessoas não se deram conta ainda que o exercício não é só para a questão de beleza física ou de... Não, é para preservar a musculatura, o osso e também, você já deu outras... prevenir outras doenças, inclusive neurológicas, sem contar o bem-estar que dá. É por aí, né, Lucas? É isso aí. E pegando um gatilho aí do que você está dizendo, doutor Cruel, a relação a essa quebra de paradigma, a gente antes achava que, indo um pouco além da nossa área da ortopedia, mas as recomendações clássicas dos colegas cardiologistas era aquele aeróbico clássico, né? Aquela caminhadinha para massagear o coração. Mas hoje os trabalhos vêm mostrando que no próprio combate da sarcopenia, que é o treino resistido, que é o treino de carga, não precisa ser uma carga pesada para ter os benefícios, mas até para o sistema cardiovascular, para o sistema endócrino, o treino resistido ele tem se mostrado muitas vezes até mais efetivo do que o aeróbico. Porque, por exemplo, quando você trabalha a contração muscular, você diminui muito a resistência insulínica da pessoa, que é a esteira, né?
acho que pouca coisa a gente conseguiria colocar fora de doença, além da alçada que a resistência insulínica faz. Então, o trabalho muscular ele é importante não só para a sarcopenia, para a saúde cardiovascular, diminui a resistência periférica, então diminui a pressão arterial, diminui a própria insulina no corpo, melhorando o sistema endócrino. Então, assim, o exercício de carga, ele não deve ser visto como aquela coisa chata. A pessoa tem que adaptar isso, eventualmente um treino funcional em casa, no quintal de casa, na praça, com um colega, com um personal. Mas ele é um exercício que ele tem se mostrado até mais efetivo. Saiu um trabalho recente mostrando que ele é melhor que o exercício aeróbico para diversos sistemas no corpo, não só Olha muscular, aí. né? Então essa aí, os cardiologistas também vão ter que engolir.